e a PF decidiu pelo indiciamento de 37 pessoas. Entre elas, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Como já era mais do que esperado, Bolsonaro dormiu com o inimigo na esperança ou talvez na ingenuidade de que o inimigo agiria sempre dentro da lei. Mas como o professor Olavo de Carvalho dizia e como Javier Milei disse, com o inimigo você não pode ceder 1 milímetro, com a esquerda você não pode ceder 1 milímetro, caso contrário eles vão te prender ou coisa pior. Algumas pessoas estão se questionando, se Bolsonaro for preso, o que acontece? Algumas pessoas acreditam que a força do bolsonarismo será enfraquecida. Eu acredito que não. O povo brasileiro tende a ficar sempre do lado do injustiçado, e se Bolsonaro for preso, é uma injustiça. Ele cometeu vários erros, ok, mas essa prisão é uma injustiça, até mesmo porque nem tem golpe nenhum. O povo brasileiro, vendo essa situação, tende a ficar do lado do injustiçado. Mesmo que Bolsonaro seja preso, ele pode ter força para indicar e seu indicado concorrer com muita força em 2026. Mas qual será o seu indicado? Existem muitos nomes, mas um começa a ser cogitado, que é o nome do seu filho, Eduardo Bolsonaro. Será que seria uma boa? Não sei. Outra coisa é que o Pitoli disse que Bolsonaro tem uma carta na manga. Hoje, novamente, ele reafirmou que Bolsonaro tem uma carta na manga. Qual carta na manga seria essa? É isso que a gente gostaria de saber também. E é sobre isso que eu comentarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Pablo. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E se quiser, comenta aí. O que você acha de tudo isso? Você acha que Bolsonaro será preso? Você acha que ele tem uma carta na manga? E Eduardo Bolsonaro seria uma boa opção? Comenta aí. Vamos começar aqui com o vídeo do Javier Milei. Olha gente, a gente tem que ser muito sincero. Bolsonaro foi eleito, depois o Trump foi eleito, e os dois pegaram uma bucha de canhão que foi, além de todo o sistema contra eles, lançaram o tal doença sanitária, que, cara, ninguém sabia como agir naquele momento. Então, Trump e Bolsonaro se deram muito mal por causa da pandemia. Javier Milei pegou já no fim da pandemia, praticamente nada, e viu o que aconteceu com Bolsonaro e com Trump. Então, ele teve uma escola. Ele teve o Trump e o Bolsonaro como escola e pôde agir diferente. Será que se Javier Milei, na sua primeira eleição, no seu primeiro mandato, no momento da pandemia, antes de Bolsonaro e Trump, será que ele conseguiria agir da mesma forma? Pode ser que sim, mas ele teve um espelho, uma visão pelo que aconteceu com Bolsonaro e Trump. Então fica mais fácil agir. Queira ou não queira, fica mais fácil agir. Por isso que eu acredito que o mandato do Trump agora vai ser totalmente diferente do primeiro. E se Bolsonaro vencesse em 2026, talvez seria diferente do primeiro também. E fica o alerta e fica a escola aí para o próximo candidato de 2026 de direita. Não se negocia 1 milímetro com a esquerda. Se você tiver esse candidato em mente, é nele que você deve votar. Por enquanto, eu não sei se a gente tem. Vamos ouvir aqui o Milei e depois a gente comenta. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir zurdo de mierda? Que no Todos lo los que, entiendo. digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea, vos mezclás- no, pero pero eso- es que eso si es pensás, pero no, pero digo, si eso es pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Es decir, digamos, o sea, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia con essa mierda, não se negocia porque te van a llevar puesto. A esquerda, Coletivismo. você não pode negociar 1 milímetro. Por quê? Porque eles não são honestos. Puxa, cara, eu fico tão triste pela oportunidade que a gente teve, mas vamos lá, vou reforçar novamente. Bolsonaro foi o primeiro, pegou uma pandemia. Talvez, se fosse a ordem inversa, Milei, Trump e agora o primeiro mandato do Bolsonaro,
talvez, eu tô falando talvez, tivesse uma visão melhor de como a esquerda iria atacá-lo. O Milei teve essa oportunidade de ver, puta, olha, o Bolsonaro se estrepou lá, os caras, certo que o Milei já tinha esse diálogo, né, de que não se pode negociar. É uma coisa que vem do Milei, praticamente ele é quase um ANCAP, né? Mas eu acredito que se Bolsonaro tivesse pego agora no terceiro mandato, assim, tipo assim, Bolsonaro, Trump e Milei. Se fosse o contrário, Milei, Trump e Bolsonaro, talvez ele teria, talvez, né? Talvez, enfim. Agora ele paga o preço de tudo isso, cara. Olha aí a matéria aqui, vocês já sabem, mas eu vou soltar para depois a gente comentar quem que pode ser os sucessores e o que pode acontecer com o Bolsonaro. Pelo horário de Brasília, a Polícia Federal acaba de informar que concluiu o inquérito que apura as tentativas de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Relatório final da investigação tem 884 páginas e a PF decidiu pelo indiciamento de 37 pessoas. Entre elas, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e ex-integrantes do governo Bolsonaro, como o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice na chapa que perdeu a eleição, delegado federal Alexandre Ramagem, ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e também Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Eles foram indiciados por 3 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e também organização criminosa. Com todos esses indiciados, a pergunta que fica é: será que eles darão o próximo passo e prenderão os generais e Bolsonaro? Meu Deus, isso vai ser uma loucura. Isso vai deixar o Brasil a nível de Venezuela, Nicarágua. Imagina só, você prender o ex-presidente extremamente popular. Será que eles seriam tão malucos de prender Bolsonaro? É uma maluquice, cara. Principalmente porque em janeiro Trump assume. O que eles estão comentando é o seguinte: eles vão tentar prender Bolsonaro antes da posse do Trump. Mas e daí? Prender antes, o que muda? Com o Trump já empossado seria mais difícil? Pode ser. Mas se o Trump assumir com o Bolsonaro preso, ixi, meu amigo, pode dar um problema danado. Pode dar um problema danado do Trump exigir que Bolsonaro seja liberto sob pena de sanções americanas. O Lula está vendendo o Brasil a troco de banana para a China. O Lula está entregando todo mundo. Como eu já disse para vocês, ele fez uma parceria com uma concorrente da Starlink, que tem 36 satélites. Para motivo de comparação, a Starlink tem mais de 6.000 satélites. Ele tá concorrente nada. Sabe o que é isso, cara? Isso daí é mais uma maneira de pegar os nossos dinheiros. Vamos investir na concorrente do Elon Musk. Injeta bilhões. E já viu, né? Corrupção, cara. Corrupção. Tem 36 satélites. O outro tem 6.000. Como que você vai concorrer com isso, cara? Ou seja, é mais corrupção que vai vir. O Lula está entregando o Brasil para a China. O Brasil se tornou a República Comunista do Brasil com o Partido Chinês. É uma brincadeira. Vamos passar para esse vídeo do Constantino aqui. Cada dia uma cacetada na cara do povo brasileiro decente. No mesmo dia em que vem a notícia de que o STF mandou soltar 15 traficantes de Campinas, vem o indiciamento de Jair Bolsonaro e mais quase 40 pessoas, entre jornalistas, militares e até um padre. Por acaso eu conheço, Padre José Eduardo. Seu crime? Rezar com patriotas por um Brasil melhor. Se ele fosse alguém que andasse com cracudos, se masturbasse na frente de jovens viciados e fosse de esquerda, estava tudo calmo para ele. O Brasil está saltando direto para o patamar Nicarágua, né? Passando direto pelo padrão Venezuela já. É assustador, estarrecedor o que estamos vendo. É óbvio que todas as narrativas do sistema levam a isso, né? E a prisão do Jair Bolsonaro vão acabar elegendo o Eduardo Bolsonaro, só que se ele puder concorrer. Ele fala da situação do Brasil que está virando Nicarágua. Gente, todo mundo sabe como é o Brasil. Eu sou da década de 80. Eu encontrei Sarney, peguei o Sarney quando eu era criança ainda, e quando já era mais adolescente, entrando na adolescência,
pegamos o Fernando Collor. Olha só o que o Fernando Collor fez. Eu tenho meu vizinho que ele tinha uma papelaria. O pai dele tinha uma papelaria e deixava o dinheiro na conta, na poupança, porque ele vendia, punha na poupança, e esse dinheiro não era lucro, era dinheiro para fazer girar. Ele colocava no banco para comprar material. Pois bem, o Collor pegou tudo, ele não tinha dinheiro para repor o material da papelaria e faliu. Esse foi apenas um caso, simples até. Teve pessoas que tiraram a própria vida por causa que perderam tudo. O Brasil sempre foi assim, cara. E o povo sempre aceitou. Sempre aceitou. Será que hoje está diferente? Não sei. Talvez esteja a mesma coisa. E o povo continua aceitando. Quando o Collor... Olha só que loucura, gente. Quando o Collor roubou o dinheiro de todo mundo, se o Brasil tivesse um pingo de honra, o brasileiro tivesse um pingo de honra, o Collor não estaria aqui hoje, velho. Não estaria. Eu não entendo como a pessoa tira a própria vida e deixa o Collor virar senador depois. A minha vida é a última barreira. Nunca vou fazer isso. Mas se eu tivesse o ponto de fazer isso, o culpado ia junto. E o brasileiro fez o quê? Fez nada. Nada. Daí tivemos Bolsonaro, um ponto fora da curva, sabe? Uma falha da Matrix. Bolsonaro no Brasil parece uma falha da Matrix, cara. Conseguimos, só que não. A alegria de pobre dura pouco. Foi exatamente isso que aconteceu. Esse pseudo-golpe que estão falando aí. Quando o pessoal foi para as ruas, o que o pessoal pedia? Não pedia o golpe, pedia um contragolpe. Porque as eleições de 2022, todo mundo sabe como foi. Então não seria um golpe, seria justiça. Seria retomar o que é do povo de direito. Quando você não executa e deixou o ladrão subir a rampa, aí, meu amigo, daí ferrou, cara. Daí ferrou. Algumas pessoas estão falando, Bolsonaro vai se candidatar em 2026. A pergunta que eu me faço é, pra quê? Não mudou os juízes do STF, as urnas eletrônicas estão cada vez mais centralizadas, não temos voto impresso, a máquina está na mão da esquerda. Se Bolsonaro, com a máquina na mão, com o exército apoiando, entre aspas, em 2022, não fez nada, não conseguiu vencer, para que ele vai concorrer em 2026 se nada mudou? Pelo contrário, piorou muito mais. Qualquer candidato antissistema, não sei se tem chance de vencer, nada mudou. Bolsonaro foi uma falha na Matrix em 2018. Uma falha na Matrix que foi corrigida para 2022. E agora vai concorrer em 2026? Para quê? Isso que eu não entendo. O que Trump poderia fazer por nós? Não sei. O que o Elon Musk poderia fazer por nós? Não sei. Talvez sanções. Se eu fosse o Trump e quisesse realmente fazer alguma coisa, não sei, ele tem tantos problemas, cara. Tem uma possível guerra nuclear acontecendo. Você acha que o Trump vai ter alguma coisa a fazer? Eu torço para que ele seja empossado antes de começar essa maluquice. Que o Putin está soltando mísseis aí com capacidade de carregar ogivas nuclear. Mas o Trump está cheio de problemas, cheio de coisas para resolver. Mas vamos supor que ele vai se dedicar ao Brasil, o Elon Musk vai se dedicar a uma briga pessoal do Elon Musk. Eu deixaria tudo quietinho, não falaria nada, e assim que algum capa preta pisasse nos Estados Unidos, daí, meu amigo, não voltava mais. Não voltava mais. Briga diplomática? Dane-se, para não dizer outra coisa. Deixa os caras enquadrados lá em Guantánamo. Manda para Guantánamo. Crise diplomática? Com quem, meu amigo? Brasil, Repúblicas das Bananas. Só que o ridículo é nós que tivemos Bolsonaro na presidência precisar de uma atitude dessa para retomarmos o país. Porque acabou, cara. A gente não tem mais exército, a gente não tem mais nada. Nada, foi totalmente tomado. O Brasil foi totalmente tomado. Acabou. Acabou. Só temos Trump. Mais nada. Mais nada. Deu Constantino fala. Eduardo Bolsonaro em 2026.
Pode ser que tenha força natural, os votos do Bolsonaro irá passar diretamente para ele. Só que nada mudou. Eu não sei, cara. As pessoas falam muito assim, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Gente, os judeus também acreditavam que não iria acontecer nada. E primeiro foi, confisca seu dinheiro. Depois põe a tarja, bandeira a tarja, né, de Davi, estrela de Davi no braço. E sempre foi escalando, escalando, escalando. Até que chegou onde chegou. O Brasil virou um estado de guerra total. A única coisa é que não chegou até a mim ainda. Você confiar nesse país, você pode até confiar em Deus, é claro, mas confiar nesse país não dá. Deus vai ajudar o país. É igual aquela história. Deus me ajuda, ajudo. Dei a chance de vocês colocarem Bolsonaro. O que ele fez? Entregou tudo de novo. E agora, gente? E agora? E agora que vem o Pitoli, a mesma história da carta na manga. O que eu disse em abril, eu mostro novamente para você, porque eu posso falar, acho que eu estou usando inclusive uma camiseta parecida, para confundir aí a audiência, né? Eu reitero. Aqui ele vai soltar o vídeo de abril, aqui é o vídeo de hoje, ele vai soltar o vídeo de abril, ele falando que reitera, só escuta só. Eu ratifico. Se eu tivesse aqui que lhe dizer qualquer coisa contrária, eu diria também, saiba disso. Aperta o play, Edson. Essa nuvem que pairava sobre o presidente Bolsonaro, inteligentíssimo e muito bem assessorado, e eu digo o motivo, porque ele tem carta na manga. Só comentar essa parte aqui. Quem que ele tá chamando de inteligentíssimo? Bolsonaro inteligentíssimo? Como assim, Pitoli? Daí você tá forçando, né? O Bolsonaro tava na presidência, perdeu a presidência, o povo foi preso, o Clezão morreu. Agora o Bolsonaro pode ser preso, levar os generais pra cadeia também. O que tem de inteligentíssimo disso? Será que você está se referindo a outra pessoa? Você pode gostar do Bolsonaro, você pode achar ele descolado, mas inteligentíssimo? Você tá de brincadeira, cara? A gente tá à mercê de Donald Trump e... Enfim, vai, continua. E eu conversei com o presidente Bolsonaro no dia 9 de dezembro em Buenos Aires. Tete a tete. Fiquei quase 20 minutos com o Bolsonaro. E por lealdade ao presidente Bolsonaro, eu jamais revelaria o que ele me contou ali. Jamais eu revelaria. Mas o que eu posso lhe afiançar, você que me ouve agora, o que eu posso lhe afiançar é que o presidente Bolsonaro ainda tem carta na manga e não é o Elon Musk. Não é a carta do Elon Musk. Ele tem uma carta na manga que ele ainda não utilizou. Bom, nesse momento... Aqui ele voltou para hoje, tá? Agora sou eu já? Estou eu me vendo? Esse sou eu? Eu se gosto muito, né? Eu não tenho por que dizer que isso não é verdade. Eu não tenho por que dizer que isso continua, porque não recebi nenhuma informação diferente desde o final do ano passado, diferente da que eu recebi. E se eu acredito no presidente, eu continuo a acreditar no presidente, eu reitero a minha fala. Eu reitero a minha fala. Aqui ele está reiterando a fala dele de que Bolsonaro teria uma carta na manga. Seria antes de abril. Então nós já estamos no final do ano, já estamos no dia 22 de novembro, seria de abril, então já faz 5 meses, mais até um pouquinho. Enfim, sabe o que eu tenho notado? E todo mundo já sabe, gente. É o seguinte, eu estava assistindo a Rádio Brado e ao mesmo tempo estava passando a Auri Verde. A Rádio Brado segue uma linha um pouco diferente, né? Eles falam o que tem que ser dito, falam os fatos. Não estou dizendo que o Pitoli é mentiroso, mas a Rádio Brado não fica passando pano para o Bolsonaro. A Rádio Auri Verde e o Pitoli passam muito pano para o Bolsonaro. Porque são amigos? Pode ser. Mas o que eu tenho notado é o seguinte: influenciadores deixam de relatar os fatos para não perder seguidores. Isso, se for em relação a um influenciador, eu até posso aceitar. O problema é que existem deputados que vivem também de fazer vídeos e que não falam a verdade.
Eles não são mais apenas influenciadores, apoiadores. Eles são deputados e teriam como obrigação falar a verdade. Relatar os fatos. E por que eles não fazem? Por causa de likes. E se você não sabe, like é dinheiro. Visualizações é dinheiro. E às vezes muito dinheiro. Então, se é um influenciador apenas, tudo bem, que se dane a vida dele, não espero nada de ninguém. Mas um deputado, ele tem a obrigação de relatar os fatos e não de ficar passando pano. Porque se o dinheiro é tudo para ele, a ponto de, olha, eu não vou falar a verdade porque senão vou perder seguidores e menos visualizações. Se o dinheiro para ele está acima de todas as coisas, como deputado, o que garante que ele não vai se corromper por dinheiro? Esse é o grande problema. Eu não consigo chegar aqui e não falar o que está acontecendo. Eu posso não falar nada. Eu vou falar, para não perder seguidor, eu vou falar de outro assunto. Dá para fazer isso, dá para burlar, mas isso não é. O que está acontecendo é o que está acontecendo. O Bolsonaro pode ser preso, o Bolsonaro cometeu um monte de erro e a gente tem que falar. Para quê? Para tentar consertar. O Brasil viveu a história inteira arrebentado. Tivemos uma falha na Matrix, que foi o Bolsonaro em 2018. E o que adianta viver de mentira, viver de ilusão, viver de carta na manga? Esse tipo de assunto como carta na manga é que fez as pessoas acreditarem. A própria TV Bolsonaro colocava cheio de enigmas para as pessoas entenderem, não, vai acontecer alguma coisa. Vários influenciadores, nós temos que ir para a porta dos quartéis. Gente, o povo é simples, cara. O povo é simples. Eu vejo pelos comentários, o povo sabe? O povo acredita, o povo de fé. Esse tipo de gente está brincando com o sentimento das pessoas. Infelizmente, tem pessoas que é como aquele ditado, me engana que eu gosto. Para esse tipo de pessoa, cara, não tem salvação. A pessoa quer um rei, a pessoa quer ser idólatra e ela quer ser enganado. Quem espera o impossível acaba acreditando em mentirosos. Esse tipo de carta na manga aí, eu venho aqui e tiro tudo. Se o Bolsonaro realmente, carta na manga. Mas eu não vejo, dentro do Brasil, eu não vejo uma carta na manga. A não ser que tenha alguma coisa do Trump. E duvido, porque o Trump não tinha nem ganhado em abril, então foi mesmo antes das eleições do Trump. Vamos aguardar. Se ele tiver realmente uma carta na manga, eu acho muito difícil, muito difícil. Mas se ele tiver, que tenha, sinceramente, que tenha uma carta na manga. O Brasil agradece e precisa disso. Ontem eu fiz uma crítica aos tais zóios verdes. Na verdade, no vídeo eu falei olhos verdes, porque para mim é a mesma coisa. Zóio verde e olho verde é a mesma coisa. Algumas pessoas vieram bravas comigo falando: você está sendo racista com as pessoas de olhos verdes. Não tem nada a ver com pessoas de olhos verdes. É um movimento maluco, xarope, idólatra, que prejudica o Bolsonaro, que é uma direita caçabista, que eu estava mostrando quem eles são. Não tem nada a ver com pessoas de olhos verdes. Como que assim, zóios verdes? Eles pegam uma foto e colocam um raio de laser verde e falam ZV, é um movimento ZV, tem muito no Twitter. Então, gente, não tem nada a ver com pessoas de olhos verdes. Absurdo isso, só que as pessoas às vezes não entendem. Por isso que eu falo, tome cuidado com as coisas que você escuta na internet, que às vezes você pode estar entendendo errado, tá? É um movimento zóio verde, que pode ser chamado de rabo verde também, que é tudo a mesma porcaria, são idólatras, caçabistas, que na verdade só destroem a direita verdadeira. Ok? Explicado? Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E se quiser, comenta aí o que você acha de toda essa maluquice que o Brasil está vivendo. Meu Deus do céu, vivemos na terra dos birutas. Um forte abraço, tchau, tchau.